Estamos apresentando o Reino em Movimento, diretamente da cidade de Boston, Estados Unidos, para o mundo. E hoje nós temos a imensa alegria de receber aqui nos estúdios do Brazilian Times Irisângela. Irisângela é uma mulher que veio para os Estados Unidos para vencer. Uma mulher de sucesso. Amém. Com você, Irisângela? Sim. Eu estou aqui há 20 anos. Meu nome é Irisângela Gavioli de Oliveira Lima. E, com certeza, vir para os Estados Unidos foi um desafio, né? Foi um desafio. Mas aqui nós estamos, cada dia, buscando algo melhor, né? E também levando para as pessoas algo com propósito. Então, Irisângela, hoje eu sei que você é uma empreendedora, uma mulher de sucesso, mas eu acho que nem sempre foi assim, né? Como que foi, assim, seus primeiros passos aqui na terra do Tio Sam? A minha chegada aqui, ela foi cheia de expectativas, mas também com muita incerteza do que ia acontecer. Eu cheguei aqui muito jovem, sem experiência, mas comigo eu carregava muita fé, né? Porque eu tinha um sonho. Eu sou formada no Brasil, sou bióloga, né? Tenho pós-graduação. E quando eu vim para cá, eu era concursada. E eu deixei tudo para trás e vim ter uma nova vida aqui. E quando eu cheguei aqui, era tudo incerto. Mas a minha fé me manteve em pé todos esses dias. Esses 20 anos eu tive aqui em pé, mediante a fé e a esperança que eu tenho no meu coração. Mas durante essa caminhada, você teve algum medo? Teve algum momento que você foi tendente a fracassar, vou voltar para trás? Isso passou pela sua mente alguma vez? O medo, com certeza. E o meu maior medo daqui era a solidão. Porque eu tinha muito medo, porque eu sempre fui aquela filha cuidada, aquela filha protegida, aquela criança amada. E aqui, quando eu me encontrei aqui, eu me encontrava às vezes sozinha. Mas quando eu olhava do meu lado, eu sentia sempre a presença de Deus. Então a presença de Deus sempre esteve do meu lado. Mas o meu maior medo dessa terra era a solidão. Entendi. E quanto tempo durou, assim, o deserto para você sentir, agora começou tudo a dar certo? Olha, Deus, ele sempre foi tão bom comigo, tão presente na minha vida, que tudo deu certo para mim desde o dia que eu coloquei os pés aqui. Eu cheguei numa quinta-feira e eu comecei a trabalhar na sexta-feira. Então, eu posso dizer para você que desde o dia que eu coloquei as plantas dos meus pés nesse país, eu me considerei uma mulher abençoada e próspera. Que bênção. Irisângela, mas você chegou, claro, você chegou na condição de trabalhar, o trabalho que aparecia você pegava, e quando foi que surgiu a oportunidade de você ter seu próprio negócio? Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho foi limpar casa. Eu comecei a trabalhar numa empresa que hoje já não tem mais aqui nos Estados Unidos. O nome era Casella. Então, eu limpava a casa de manhã até as 4 da tarde. E das 4 horas em diante, eu ia para um restaurante brasileiro, que eu trabalhava de garçonete. Então, eu tinha 2 trabalhos. E eu fui começar a empreender depois de 4 anos e 8 meses. Então, eu trabalhei nessa empresa de limpeza de casa, nesse restaurante e numa panificadora brasileira. E quando eu estava na panificadora, eu também tinha um part-time no Market Basket. Então, eu sempre tive 2 trabalhos. E após 4 anos e 8 meses, eu tive a minha primeira empresa, que eu tenho ela até hoje, que é uma empresa de limpeza de casa. Então, eu tenho essa empresa, estou indo para 16 anos que eu tenho ela. Então, hoje você administra essa empresa, você dá emprego também, né? Sim, sim. Hoje eu tenho 2 empresas onde nós conseguimos ter essas pessoas que nos auxiliam. Então, hoje nós temos uma empresa de ar-condicionado, de aquecimento de casa, que é a PET, HVAC.
né? Nós tanto consertamos como instalamos, né, esse sistema de aquecimento e de ar-condicionado nas casas. E eu tenho essa empresa de limpeza de casa, né? E também empreendo na farmácia. Só que na farmácia eu não tenho pessoas que trabalham comigo, mas eu tenho um time agregado junto a mim. Porque eu falo que melhor do que você trabalhar sozinha é você ter pessoas que estão do seu lado, caminhando com você no mesmo propósito. Menina, mas vem aqui. Você com 2 empresas, como que você ainda teve tempo para farmácia? Porque eu sei que a farmácia te ocupa a maior parte do seu tempo hoje. Tive na sua casa, né? Tive a oportunidade de ir em reuniões. Sim. E aquela vibração toda. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com a farmácia, quando eu entrei na farmácia, eu entrei para consumir o produto. Eu acreditava que, quando eu vi a visão da farmácia, eu acreditei que eu pegaria aquela oportunidade, que eu levaria para as minhas amigas, para que as minhas amigas tivessem a mesma oportunidade que eu tenho de viajar, com liberdade geográfica, com liberdade financeira. E a maioria das minhas amigas não foram comigo. Elas pararam no início. E automaticamente, de uma maneira muito especial, eu me vi já dona de uma parte da farmácia, porque hoje eu me sinto dona de uma parte da farmácia e comecei a trabalhar. Mas quando você fala em tempo, é algo muito relevante. Por quê? Porque o tempo você faz ele, né? Se você parasse para analisar, eu não teria tempo de fazer farmácia. Mas quando você tem algo com propósito, quando você enxerga algo visionário, é algo que te completa e você faz tempo. Então, o tempo quem faz é você. Se você se organizar, você tem tempo. E eu tenho tempo para mais coisas também. Porque eu já vi você tem tempo até para esquiar, né? Eu faço de tudo um pouco. Eu gosto de jet ski, eu gosto de acampar, eu gosto de viajar, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de abençoar, eu gosto de tudo. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu tenho uma casa também de empreendimento na Flórida, perto de Orlando. Quando eu viajo para lá de férias, eu vou consertar, eu vou instalar câmera. Você pega no pesado, né? Você já trabalhou na construção também, né? Já. No meu trabalho, no meu schedule de casa, eu trabalhei por 8 anos com a mão na massa, junto com as meninas. Quando eu casei novamente, porque eu tive um casamento de 16 anos, aí eu me separei, fiquei 6 anos solteira e tem 9 anos que eu casei novamente. Nesse intervalo, quando eu casei novamente com o Petrônio Lima, que é o proprietário da empresa PET HVAC, ele me chamou para trabalhar com ele. Só que quando ele me fez esse convite, ele tinha um funcionário. E aí eu falei pra ele, não vamos misturar as coisas, né? Eu fico no meu, você fica no seu. Ele falou, não, mas vamos fazer essa parceria. E foi uma parceria que deu muito certo. A gente tem trabalhado aí há 9 anos junto, onde Deus tem abençoado muito, tem preparado muitas coisas, a gente tem conseguido abençoar também outras pessoas, que eu falo que se não for para abençoar o próximo, para mim não serve. Então, eu sou muito feliz quando eu trabalho junto com pessoas. E nesse período, para mim aprender, eu quis colocar a mão na massa. Então, eu fui para dentro da obra. Eu trabalhei 4 anos dentro da obra. Aí foram aparecendo mais trabalhos e eu vi a necessidade de ficar somente no escritório. Mas quando eu fiquei somente no escritório, eu fiquei doente. Por quê? Porque eu não tinha pessoas do meu lado. E aquilo me incomodava muito. Então, quando a farmácia apareceu na minha vida, foi onde ela me completou. Eu achei que eu ia ajudar mulheres, mas a mais ajudada era eu. Por quê? Porque eu me reencontrei. Eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a cuidar da minha pele, do meu cabelo, das roupas que eu vestia. Percebe-se. Eu mudei da água pro vinho. Então, quem me conhece, quem me acompanha, viu completamente essa mudança que a farmácia fez na minha vida. Dá empoderamento, né? Exatamente. Eu me lembrei agora, eu vou falar aqui pro público, sim, depois sim. Você puxa minha orelha. Sim, não, pode falar. A Iris, ela me conheceu no meu business de joias, né? De semi-joias finas. E aí um dia ela falou assim, você podia vir aqui em casa, né? Trazer umas peças para mim, né? Tô precisando de umas peças. E eu trabalho muito com peças ousadas. Eu tenho coisas delicadinhas, mas é muito pouco. Então, quando eu cheguei ali, aquela mulher empoderada, falei, aqui eu vou fazer uma venda maravilhosa, né? Vou sair daqui com o bolso cheio.
Quando eu abri as minhas coisas para mostrar, ela falou assim: "Ih, amiga, eu só uso coisa delicadinha." E eu fiquei: "Ai, meu Deus, tem misericórdia." E fui tentar achar alguma coisa delicada. Gente, eu estava com uma coleira dessa largura no meu pescoço. Você acredita que ela ficou com a coleira do meu pescoço? Foi. Ela foi se empoderando com aquelas peças lindas, maravilhosas. Foi. E hoje você tem uma coleção linda, né? Não sei Tenho. como que você... Hoje você tá delicada, né? Hoje eu tô delicada, mas através de você eu consegui resgatar, né, algo que eu não conseguia. Porque eu sempre usava muito delicadinho, tudo muito pequenininho. Olha o tamanho desse anel, gente. Isso aqui, ó, era só assim, tá? Mas olha aqui. Mas é isso. Eu falo que trabalhar com a Farmácia me trouxe muitas pessoas como você, né? Que a gente se conheceu antes da Farmácia, mas que agregou, né, junto. E eu tenho me tornado, tenho buscado sempre a minha melhor versão. Isso é maravilhoso, é gratificante. E para a mulherada que está ouvindo, aí, gente, aí tá a diferença de quem vence ou de quem fica ali patinando, né? Ela colocou a mão na massa, ela fez tudo que veio. E a Bíblia diz, para fazer tudo que vir à vossa mão, faça com excelência. Exatamente. E até veio agora algo em mente, porque quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar de garçonete, eu trabalhava de garçonete. Se precisasse, eu lavava a louça, eu limpava. Eu trabalhava na área do churrasco, então eu aprendia tudo. E quando eu fui para a panificadora, eu fui como gerente da panificadora. Mas na panificadora, se a confeiteira faltasse, eu prestava tanta atenção naquilo que ela fazia, que eu aprendi a fazer bolo. Eu prestava tanta atenção no padeiro que quando o padeiro faltava, eu não tinha dificuldade de fazer o pão francês. Então, assim, eu tenho essa facilidade. E, graças a Deus, tudo que eu faço com amor. Então, eu acredito que é por isso que Deus tem abençoado e tem prosperado todas as coisas. Porque, independente do que eu faço com amor. Quando eu trabalhava dentro da obra, junto com os meninos na construção, eu trabalhava com amor. Então, tinha produção, tinha prosperidade. Então, eu sou muito feliz por fazer tudo com muito amor. Vocês estão entendendo o propósito do Reino em Movimento? O reino se movimenta através de pessoas, através da identidade de cada um. Deus tem um chamado para cada pessoa. E a história da Iris não é outra coisa. Ela tem um chavão, né? Quando ela liga para mim ou quando ela manda uma mensagem. Oi, mulher de sucesso. Sim. Então, nós tomamos posse disso para sermos mulher de sucesso. Mas atrás disso tem todas essas atitudes que faz toda a diferença, né, Iris? Exatamente. E isso em terra estranha. Em algum momento, Iris, nessa sua caminhada, você sentiu o peso do preconceito como imigrante? Olha, eu nunca senti o peso, porque eu sempre tive posicionamento em tudo que eu fiz aqui. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu sempre agi muito corretamente e sempre me coloquei no meu lugar. Então, eu nunca tive um peso do preconceito. Lógico que eu sentia falta de poder viajar, mas aqui dentro, como funcionária, como empresária, eu nunca sofri. Mas depois que eu já estava com o meu documento na mão, eu já era uma cidadã americana, né? Depois de anos, aconteceu sim um episódio que me marcou muito, que me frustrou muito, porque na cidade que eu moro em Salem, New Hampshire. Lá na minha região, eu estou muito próximo da onde é jogado o lixo. Então, eles não passam recolhendo o meu lixo. Eu que tenho que levar. Porque fica 30 segundos da minha casa. E um dia eu fui jogar o lixo e o americano me abordou com um cachorro. E eu fiquei muito, assim, impactada. E na hora, o meu inglês, ele não é um inglês perfeito. Porque quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para trabalhar. Eu queria sucesso. Eu queria dinheiro. Sabe? Eu não queria aparecer. Eu sou bem caladinha na minha. Né? Exatamente, exatamente. Eu não participo de muitos eventos, de muitas festas, de muito glamour. Mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de adquirir as minhas coisas. Eu gosto de viajar. E eu fiquei, assim, impactada com aquilo, com a forma que aquele americano me abordou. E ele falava assim, sai daqui. E eu não entendi por que ele estava me mandando sair dali. E eu fui embora, eu saí dali, eu fui embora. E naquele dia o meu esposo não estava em casa, mas eu liguei pro meu irmão. Falei assim, irmão,
olha, o americano fez assim, assim, assim comigo. Eu me senti muito mal. Ele falou assim, ele foi racista com você. Mas amanhã nós vamos resolver isso. E eu falei, não faça nada. Eu não quero que ele perca o trabalho dele. Eu quero que ele continue trabalhando, mas eu só queria entender o que aconteceu. Mas amanhã eu vou lá conversar com ele. E por motivo do inglês não ser tão perfeito, porque eu nunca estudei, aqui eu sempre trabalhei, eu me viro com o inglês. Mas não é um inglês bonito. Eu falo que o meu inglês é nós viemos, nós vertemos e nós temos. Mas eu consigo... Importante é que chega lá. Eu chego lá, exatamente. E eu falei assim, bom, eu acho que ele não me entende, eu acho que ele não entende o que eu falo, eu vou fazer uma carta para ele. E naquele momento eu fiz uma carta para ele, falando de como eu me sentia e por que ele tinha me tratado daquela forma. E ele não quis conversar comigo. Ele não quis nem receber a minha carta. Então aquilo me impactou sim. Só que ao mesmo tempo Deus colocou no meu coração, você é muito mais do que ele. Porque uma pessoa, quando ela é americana ou quando ela tem dinheiro, ela não precisa tratar ninguém dessa maneira. Então, se posiciona, mantém no seu posicionamento e não faça nada. E aí ali eu falei com meu irmão que não era para ele colocar as mãos dele, porque eu queria que aquele homem fosse cada dia mais abençoado. Que ele não ia apagar o que Deus... estava fazendo na minha vida. Por quê? Porque eu tinha acabado de comprar minha casa, eu estava super feliz. Eu tinha acabado de pegar o meu green card, eu estava super feliz. Eu tinha acabado de conseguir minha cidadania. Então não era a forma que ele estava me tratando que ia me diminuir como pessoa, né? Porque muitas coisas que as pessoas fazem pra gente não é sobre nós, mas sim sobre eles. Exatamente. E é interessante, Iris, que não são as coisas que nos perturbam, né? É uma doutrina estoica, né? Acho que é de Epicteto. Ele disse que não são as coisas, mas é como nós reagimos a elas. Então, a sua reação é que te traria paz ou insegurança. Exatamente. Então, Deus dá essa sabedoria, né? Exatamente. E é claro, né, que a sua fé influenciou muito. É uma pergunta que não tem nem que te perguntar isso. Como manter a identidade em ambiente competitivo? Olha, você tem que entender que você não existe competição. Quando se tem valor, não existe competição. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Independente de quem está aqui há 1 ano, ou 20 anos, ou 30 anos, todos nós somos iguais. Independente de você ter documento ou não ter documento, isso é relevante, né? Porque quando você tem valor, você tem consciência daquilo que você tem e daquilo que você é. E muitas das vezes eu falo que as pessoas não querem nem ter o que você tem, mas as pessoas gostariam muito de ser quem nós somos, né? Porque eu falo que aonde você entra com amor, com carinho, com dedicação, você tem o seu posicionamento e você consegue o seu valor. Então a pessoa não tem nem que competir. Competição para mim não é algo que influencia muito, não. Tá, eu acho que anda junto isso também, Iris. Eu vejo hoje, né, as pessoas ainda estão preocupadas existe um movimento feminino ou feminista que querem provar que são capazes ou então se vitimizar porque não conseguiu. Exato. Você acha que tem alguma diferença o fato de você ser mulher e ser uma mulher de sucesso seria mais fácil para o homem do que para a mulher? Como que você vê isso? Olha, eu tenho uma coisa comigo. Empreender sendo mulher é desafiador. Porque o homem, ele só tem que mostrar a capacidade que ele tem. Nós, mulheres empreendedoras, é além disso daí. Nós temos que provar muito mais. Porque nós temos que provar nossa capacidade, o nosso valor, o nosso posicionamento. Por quê? Porque pensa, trabalhar na construção, no meio de homens, requer um posicionamento. Sim. Eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que mostrar o meu posicionamento, eu tenho que mostrar os meus valores. Então, o homem já não. O homem já é diferente. O homem, ele só mostra a capacidade que ele tem. O restante, né, já tá ali dito. Veja bem, se Deus te trouxe até aqui, você acredita que Ele quer construir
ainda mais algo através de você? Você se vê nessa missão, encarregada de uma missão dada por Deus? Sim, sim. Hoje, no posicionamento que eu estou, no lugar que Deus confiou em mim, porque eu falo que eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é de Deus. Então, quando Deus confia algo em minhas mãos, eu trabalho com propósito. Eu faço com propósito. Então, hoje, mediante a posição que eu me vejo, né? Eu entendo que o propósito que eu tenho é de levantar mulheres, de ajudar mulheres, de ajudar pessoas, de levantar pessoas, para que essas pessoas possam ter as mesmas oportunidades que nós tivemos aqui. Porque hoje eu encontro com pessoas que estão lá no Brasil, mas que tinham o sonho de estar aqui e não tiveram essa oportunidade. Mas hoje eu consigo levar até essas pessoas a oportunidade da dignidade, do respeito, né, do posicionamento, enfim, de tudo. Então, eu acredito sim, que aonde Deus tem me colocado, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com propósito junto com essas pessoas. Que interessante. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, a agenda sempre cheia, né? Você parou de compartilhar sua agenda comigo, porque senão eu iria... Acho que eu vou querer marcar um horário contigo, porque ela dá mentoria, gente. Ela faz mentoria com essas mulheres e é assim, tudo marcadinho, né? Tudo no seu tempo. E você... Como que tá esse time? Quantas pessoas você tem no seu time hoje com a Pharmacy? Hoje eu tô com a Pharmacy há 9 meses e nós temos hoje no Brasil na faixa de 280 e alguma coisa. Nós estamos chegando aí em 300 mulheres no Brasil e aqui nos Estados Unidos nós estamos com 54 mulheres. Esse é o time que Deus colocou na sua mão, que você trabalha diretamente com eles? Com eles, diretamente com eles. Diretamente. Então, Deus tem confiado essas pessoas, né? E assim, o time cresce a todo momento. Eu tô aqui, eu tenho certeza que ele já cresceu. Eu acho que tem gente ouvindo e não está entendendo nada o que é Pharmacy. Você poderia, em 30 segundos, descrever o que é Pharmacy? Pharmacy é uma empresa, né, da Turquia, uma empresa, né, que tem produtos importados, maquiagem, cosméticos, perfumaria. E são produtos sem parabenos, produtos que não agridem a pele, mas com uma qualidade superior a tudo que nós já conhecemos no mercado. Por quê? Porque nós usamos produtos de qualidade. Mas os nossos produtos da Pharmacy, que são mais de 2.000 produtos, desde um creme dental a um sabonete, do mais simples e da nossa rotina diária, né? Eu falo que os nossos produtos, além da qualidade, ele tem o benefício. O benefício de cuidar da nossa saúde, da nossa pele. Então, eu sou muito feliz, porque eu sempre usei produtos de qualidade, mas hoje eu uso produtos de qualidade com benefício. E eu consigo tanto levar esse autocuidado para as pessoas e as pessoas só usarem os produtos, como também elas podem ter uma renda extra através dessa empresa. Parece que quando as pessoas entram para a Pharmacy, elas já conseguem ter a sua própria loja online. Exatamente. Quando a pessoa entra na Pharmacy, ela já consegue ter uma loja virtual, onde ela consegue trabalhar em mais de 40 países. E ela consegue ter essa loja onde ela faz as vendas ou cadastro dessas pessoas em mais de 40 países. Então, hoje eu trabalho com Brasil, Portugal, Itália, Estados Unidos, Canadá, México. Então, são vários países que, da onde eu estou, eu consigo trabalhar. E essas mulheres que estão comigo, essas pessoas que estão comigo também têm essa mesma oportunidade. Então, a gente não fica limitado, é uma empresa global. Então, gente, eu tive a oportunidade de conhecer a Pharmacy, né, através dela, e eu aprendi a usar alguns produtos. Eu estou usando o batom da Pharmacy, não sei se ainda tem batom aqui. Tem batom. E eu usei esse batom de manhã, antes de vir para cá. Então, ele tem uma durabilidade muito grande, ele é um batom mate, né? Tem várias cores. É maravilhoso. Eu uso também a base da Pharmacy. E o carro-chefe que eu amo é o shake. E o café com chicória. E o café com chicória. Gente, é tudo maravilhoso. Exatamente. Eu uso também os shampoos. Sim. Eu uso várias coisas da Pharmacy. Eu super recomendo. A gente vai deixar depois na bio, você vai encontrar lá no Instagram, no Maria José
maria.biz ou mariajosé.escritora. Estará lá o site, se vocês quiserem adquirir algum desses produtos, vocês poderão adquirir através desse site. Exatamente. Iris, foi muito bom, foi muito mais do que um podcast, foi um bate-papo gostoso. Obrigada. É muito bom ter você aqui, sei o quanto você é ocupada. Obrigada por ter dado esse tempo pra gente. Gente, vocês acabaram de assistir o podcast Reino em Movimento. E deixa aí, Iris, como encontrar você? Seu Instagram. Sim, o meu Instagram ele é Iris Lima Pharmacy. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar junto com você. Eu falo que conexão é algo que inexplicável. E a conexão que nós temos, você sabe que é de alma. Então, eu só aceitei realmente esse convite porque vem de você. Porque, no fundo, eu falo muito, mas eu sou tímida. Então, foi um prazer enorme estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência aqui nesse país. Para mim, foi um mimo de Deus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão em casa. Muito obrigada ao Brazilian Times por essa parceria.